Então vamos, nesse momento, elevando nosso pensamento ao nosso querido Mestre Jesus, agradecidos por estarmos aqui e já tendo lido a nossa lição na noite de hoje, onde ficou bastante claro que nós realmente não temos privilégios. Nem Jesus abriu mão de qualquer que fosse esse privilégio e passou por todas as agruras que qualquer um de nós deve passar. Querido amigo Jesus, nesse momento, nos reunimos para estudar um capítulo mais, ou uma lição mais do Livro dos Espíritos, para que possamos conhecer acerca da realidade espiritual um pouco mais. E agradecemos pela oportunidade de termos tantos amigos aqui conosco, tantos convidados desses amigos que os trazem, a quem nós damos boas-vindas a todos, em nossos lares, distribuídos onde quer que esteja uma pessoa representada aqui nesse grupo. Querido amigo Jesus, abençoe esse momento e que possamos aproveitar ao máximo, todos nós, todos, sem distinção, cada uma das lições e do conhecimento que aqui for discutido. E assim, em vosso nome e de todos esses amigos, iniciamos agora a nossa sessão de estudos da noite de hoje. Que assim seja. Muito bem. O Anderson já está aí. Seja bem-vindo. Só um momentinho e a gente já vai chegar lá. Muito bem. Eu acho que todos estão vendo a tela inicial nossa, né? Aquela de sempre, onde nós temos em que pé que nós estamos no estudo do Livro dos Espíritos. Estamos seguindo ainda com o capítulo 6, que trata da vida espírita. Sempre lembrando, nós estamos falando de espíritos. Então, nesse momento, nós estamos conhecendo o que está acontecendo na erraticidade com relação ao espírito, pelo que ele passa, o que acontece com ele. E nesse item, 8º, trata da lembrança da existência corpórea, ou seja, o espírito está na erraticidade e de lá ele se lembra, ou seja, dessa situação em que ele se encontra, como um espírito desencarnado, como é que ele se refere à sua existência corpórea, ao que ele passou aqui na existência. Então, ele retornou ao plano espiritual e nós vamos saber qual é a lembrança que ele tem, de que maneira que ele encara o que ele passou aqui na Terra. As questões é um número bastante grande, não sei se a gente vai até o fim, que vai desde a 304 até a 319. Então, nós vamos saber aí se vamos conseguir ou não ao longo, né? Vamos respeitar o horário e qualquer coisa a gente retoma esse mesmo assunto para terminar o item 8 na semana que vem, né? Então, a questão 304, o Kardec pergunta: o espírito se lembra da existência ou da sua existência corpórea? Antes de fazer a resposta, antes de dar a resposta que os espíritos deram, vamos pensar no seguinte: lembremos sempre da bendita da escala espírita. Bendita por quê? Porque ela nos esclarece muito. Então é importante que a gente sempre se lembre da escala espírita, que é aquela questão número 100 do Livro dos Espíritos. Nós estamos na 304, hein? Portanto, já passamos a 100. Mas aqueles que não conhecem, que não estão lembrados, enfim, que gostariam de visitar de novo essa questão, é a número 100, muito fácil. E aí, a gente percebe que existem níveis de onde o espírito se encontra em termos do seu alcance evolutivo. Então, as respostas aqui, a gente vai ter que sempre estar sintonizado ou considerando a escala espírita. Então, o que quer dizer isso? É que a resposta, conforme a resposta, vamos lembrar,
que ou ela está se referindo a um espírito que já se desapegou da matéria, ou é um espírito ainda muito apegado à matéria, um espírito materializado. Materializado do ponto de vista, assim, de que a matéria é muito importante para ele. Já um espírito mais evoluído, dizemos que ele é desmaterializado ou mais desmaterializado. Ou seja, o seu apego à matéria é bem menor. Então, quando Kardec pergunta se o espírito lembra da existência corpórea, ou seja, da última existência dele, quando ele estava aqui no plano espiritual, os espíritos falam que sim. Tendo vivido muitas vezes como homem, recorda-se do que foi. E te asseguro que, por vezes, ri-se de piedade de si mesmo, quer dizer, ele dá risada dele mesmo, como o homem que, atingindo a idade da razão, ri das suas loucuras da juventude ou das suas puerilidades da sua infância. Então, dependendo de como ele está, e nesse caso, estão falando de um espírito um pouco mais evoluído, consciente da sua realidade espiritual, então ele fala, puxa, eu podia bem passar sem isso, eu não precisava dessa... de ter agido como eu agi, de ter feito como eu fiz, de ter, enfim, vivido como eu vivi. Então, esse é um espírito que já tem um pouco mais de conhecimento. Então, essa resposta se encaixa muito bem nisso. Kardec segue perguntando, a lembrança da existência corpórea se apresenta ao espírito de maneira completa e inopinada após a morte? Inopinada é súbita, inesperada, de repente, né? Então, a lembrança da existência corpórea vem assim, de sopetão. Logo ele desencarnou e já vem tudo a lembrança dele. Aí os espíritos dizem que não, mas sim vem pouco a pouco. Ele vai se lembrando pouco a pouco. É como se estivesse num nevoeiro e o nevoeiro fosse dissipando. E aí sim ele pode observar as coisas que estão acontecendo. Então, essa lembrança, ela é gradativa, né? Lembram-se que algumas vezes, em algumas das outras exposições, né, dos grupos que a gente se reúne, fala do estado de perturbação do espírito. Então ele desencarna, ele tem que, é que nem assim. Já viu aquele dia que a gente desperta de um sono e aí não sabe nem onde está, que horas são, sabe aquela, né, que a gente está meio perdido? É mais ou menos isso. Quando ele desperta no plano espiritual, ele fica um pouco perdido, um pouco perturbado. E isso pode levar tanto alguns minutos como séculos, né? Depende muito de como é que ele viveu, o conhecimento que ele tem, o bem que ele fez, e aí, portanto, ele tem mais créditos, né? Mais ajuda. Apego à matéria. Né? O apego à matéria que ele tem ou não. Então, isso vai fazer a diferença, né? Aí na questão 306, eu tô um pouquinho mais lento, né? Não é mais lento, eu estou assim, da outra vez vocês percebem que eu corria muito, né? Porque dava para terminar tudo numa só. Essa que com certeza não vai dar para terminar tudo numa só, esse item, né? Numa reunião. Portanto, vamos até onde dá para que a gente possa realmente extrair o máximo, absorver o máximo. E, por favor, aquele que tiver dúvida, não adianta levantar a mãozinha porque eu não vejo. Pode abrir o microfone e falar, que aí a gente ouve, tá bom? E vai ouvir a questão. Então, a questão 306. O espírito se lembra detalhadamente de todos os acontecimentos de sua vida, abrangendo o conjunto num golpe de vista retrospectivo? Parece aquela coisa que as estações de TV, pelo menos no Brasil, fazem, né? Aqui a gente não tem TV, não sabe, nunca viu isso aí, mas onde tem a retrospectiva do ano, né? Então tem todos os assuntos importantes que cobrem o ano inteirinho, que aconteceu de bom, de ruim e tal, normalmente muito mais de ruim, né? Que esse vende mais. Então é aquela retrospectiva, né? Então, será que o espírito tem isso? Quando ele desencarna, ele vai ter toda uma retrospectiva da vida dele? Aí os espíritos falam assim, ó, lembra-se, quer dizer, o espírito lembra-se das coisas na razão das consequências que acarretam para a sua situação de espírito. Então, olha só, o reflexo da vida dele no plano espiritual aconteceu lá no plano material, quando ele estava encarnado.
Então, isso vai trazer uma consequência para ele. A maneira com que ele viveu vai afetar na situação em que ele se encontra como espírito. Mas compreendes, né, nós, né, vocês, Kardec agora, ele fala, o seu espírito falando para Kardec, mas compreendes que há circunstâncias às quais ele não atribui nenhuma importância e nem mesmo procura recordar. Então tem coisa que é tão insignificante que não vale a pena. Aquilo não vai acrescentar nada para ele como espírito. Se aquilo não tem importância, ele não vai se lembrar. Então algumas coisas importantes vão ser as primeiras a aflorarem na sua memória espiritual, na sua condição de espírito. E muitas vezes são memórias não muito boas, coisas que ele fez e que vem a se arrepender depois de ter feito. Um mal que ele fez tão grande que aquilo ele traz para ele no plano espiritual também e sofre as consequências disso, né? Sobre as coisas pequenas, Kardec pergunta, mas ele poderia se lembrar se ele quisesse? Os espíritos falam, pode lembrar-se dos detalhes e dos incidentes mais minuciosos. Coisa assim, realmente muito detalhe. E fundo na memória. E saber de coisas assim, com muito detalhamento mesmo, né? Seja de acontecimentos, seja mesmo de seus pensamentos. Olha que interessante. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente faz, com o que a gente fala, com o que a gente pensa, porque isso não some, não são palavras ao vento. São coisas que permanecem na gente. Vou dar um exemplo sobre memória, né? Essa memória nossa aqui agora. A gente lê um livro inteirinho. O livro foi atraente, a gente gostou disso, gostou daquilo. Então, e a gente, se alguém pergunta assim, do que se trata o livro? Então a gente fala de uma maneira geral e lembra de uns episódios que foram muito importantes para a gente memorizar. Que aquilo afetou a gente, aquilo tocou a gente. Agora, os detalhes a gente não se lembra. Aí, por alguma razão, a gente entra numa sessão de hipnose e aí o hipnotizador, ele faz, assim, cavoca a memória dele e ele se lembra, ele começa a citar coisas, detalhes, até número de páginas, ele pode dizer que na página tal tinha essa frase, e aí ele fala a frase inteirinha, né? Então, ou seja, onde que foi parar isso aí? Será que tem duas memórias? Não, essa memória que é determinante, que fica realmente, é isso que vai para a gente no espírito. Então, tudo aquilo que a gente fez, que a gente agiu, que a gente... todas as atividades, os pensamentos, as palavras, conversas, tudo não é perdido. E isso vai ter alguma importância na nossa vida, na vida espiritual. Eu sei que, falando assim, deve ter gente até que deve ter saído já da tela aí, já foi embora, né? Porque falou, meu Deus, é melhor nem saber disso. Mas é melhor saber do que chegar, né? E lá por ter pecado por omissão, né? Então vamos sim, a gente... Claro que todo mundo sabe que pecado é figura de linguagem, tá? Mas errado, né? Errado por omissão. Então, tanto que muitas vezes é importante que a gente saiba, ou relembre, que todo mundo que está nesse planeta, sem exceção, está buscando a sua evolução, está buscando o seu conhecimento, autoconhecimento, conhecimento das coisas, enfim, está evoluindo, está aprendendo, está se melhorando. Então não tem ninguém que esteja numa situação diferente. Se vem para cá, vem para aprender alguma coisa. Pouco ou muito, mas vem. Pode ser de maneira fácil, pode ser de maneira difícil. Portanto, nos lembremos sempre de que todo mundo está nessa mesma condição. Desde a melhor pessoa hoje encarnada, vamos eleger alguém, vamos procurar, vamos fazer um mutirão aí, vamos encontrar alguém que seja a melhor pessoa deste mundo aqui, hoje encarnada. Tá, estamos aqui, trouxemos ela, está aqui do lado. Agora nós vamos procurar a pessoa pior do mundo, moralmente falando, em termos de maldade, o que for. Ah, achamos, está aqui, ó. Deu um pouquinho de trabalho, porque é muita gente, então gradua muito, aí achamos, está aqui. Então temos desde a melhor até a pior.
todos estão aprendendo, os dois estão aprendendo. E tanto um quanto o outro vai chegar num ponto muito, muito melhor. Então, às vezes a gente fica revoltado em ver atitudes das pessoas e tudo isso, mas é a maneira que ela tem de aprender. Então, temos que respeitar. Podemos não aceitar, mas temos que respeitar, porque é ela que quer isso aí, né? Então, de tudo aquilo que a gente faz, de tudo aquilo que a gente pensa, de todas as atitudes, tudo, ele está impregnado em nós. Agora, vai aflorar no plano espiritual aquilo que mais vai tocar a gente. Pode ser até uma coisa muito boa. Fizemos alguma coisa em benefício de alguém e aquilo nos deixou tão feliz, aquilo foi uma coisa fantástica, que a gente, quando volta para o plano espiritual, a gente vai se lembrar daquilo com carinho. Nossa, como que eu fui capaz de fazer aquilo? Aquilo foi tão bom, né? Ajudou tanto. Então, tem isso. Agora eu volto para lá e aí volto para o plano espiritual, para a erraticidade, aí eu me lembro do mal que eu fiz. Aquilo me atazana a consciência, aquilo, onde eu vou, aquilo vai atrás, aquilo me martiriza, e aquilo... Então, é o reflexo do que a gente fez no plano material, tá? Então, quando Kardec pergunta se pode lembrar das pequenas coisas, sim, pode, dos detalhes, tudo, né? E agora, se não tem utilidade, né? Se ele tem já um grau de conhecimento, não vai perder tempo com isso. Para que eu vou lembrar de alguma coisa? Pode ver vocês, nós, todos nós, fizemos alguma coisa que foi muito pequenininha, que a gente sabe que aquilo não vai influenciar em nada. Não estou falando nem de bom nem de mal, estou falando de mal influencia sim, mas assim, uma coisinha pequena, que a gente hoje não... eu passei o fio da linha na agulha, né? Puxa, será que eu vou perder meu tempo lá na espiritualidade, com tantas coisas importantes? Lembrar de um dia que eu estava tentando encaixar, quando eu estava sem óculos, sei lá, alguma situação aí. Ninguém vai perder tempo com bobagem, né? Pelo menos, é um exemplo, tá? Se eu falar que é bobagem com a minha mulher, ela vive passando linha na agulha aqui, né? Então, eu vou apanhar aqui na frente de vocês, né? E pior, vai ficar gravado, né? Então, esse nível de importância das coisas, o espírito é que define, né? Agora, ele pergunta a Kardec, nessa mesma questão, porque a 306 ele desdobra em outras duas, né? Entrever, então, o espírito entrever a finalidade da vida terrestre em relação à vida futura, né? Aí os espíritos, claro, seguramente que a vê e compreende muito melhor do que quando vivia no corpo. Essa questão, essa resposta, ela é muito importante do ponto de vista assim, de que, uma vez encarnados, nós somos meio que camuflados pelo nosso físico, pelo corpo físico. Os sentimentos até são um pouco, né, assim, as sensações, ou assim, a compreensão nossa, ela assim, meio que abafada pelo corpo. Mas quando está no plano espiritual, né, isento, ou pelo menos desapegado da matéria, então ele tem uma percepção muito melhor, ele compreende muito melhor as coisas, compreende a necessidade de purificação para chegar ao infinito, e sabe que a cada existência se livra de algumas impurezas. Então, ele pode chegar no plano espiritual e falar, caramba, eu busquei uma oportunidade, fui para lá e praticamente perdi. Eu não fiz tanta coisa que eu deveria e poderia fazer. Eu poderia ter me livrado de tantas coisas, porque como a gente comentou, né, todos nós chegamos aqui na Terra para quê? Para evoluir, para melhorar, para se livrar de impurezas. Impurezas que nós provocamos em nós mesmos do passado. Por isso que, quando a gente está em meio a uma crise de saúde, um problema muito sério de saúde, então, fomos nós os responsáveis. Não tem ninguém que coloca alguma coisa em nós, pendura alguma coisa. Somos nós que penduramos coisas em nós, de acordo com o nosso comportamento, né? Então, estou dando o exemplo da saúde, mas pode ser um monte de outras coisas. A pessoa que vem para cá,
e não sai, fica patinando, não sai do lugar, não consegue progredir materialmente. Será que é castigo? Será que Deus não gostou da cor dos nossos olhos? Não. Talvez um dia a gente tenha tido uma oportunidade de ouro por ter muitos recursos materiais e usamos pessimamente. Então, nessa, a gente está aqui, a gente vem e fala, não, eu não quero ser rico, eu não quero passar de novo pela prova da riqueza. E aí ele vem aqui. Só que com esquecimento ele acha que está sendo vítima de algum castigo, né? E não é. É simplesmente que ele pediu isso aí, porque assim ele vai evitar um escorregão novamente, né? Eu estou levantando a mão aqui, eu estou mostrando a minha mão para o meu marido, tá? É muito importante a gente saber que tudo aquilo que nós viemos aprender e passamos por algumas coisas para aprender, o objetivo maior é que através das coisas que nós temos que viver para aprender, é sempre em busca do amor. É do amor que nós ainda não conseguimos, seria assim, o amor que nós ainda não temos dentro de nós, né? Porque nós hoje pensamos, eu acho que hoje nem tanto, né? Mas já pensamos tanto em nós que deixamos de fazer o caminho certo para ir mais rápido ao objetivo da reencarnação. Então, seja o que tivermos que passar ou que estivermos passando, a gente tem que lembrar que é sempre em busca da lição de aprender a amar. E às vezes é dolorido por causa das nossas escolhas, né? Mas o objetivo maior é isso, aprender através da dor ou não pela dor, muita gente passa sem dor também, né? Mas o objetivo maior é para aprender a amar. A gente não pode esquecer disso. Muito bem. A questão 307, de que maneira a vida passada se desenrola na memória do espírito? Por um esforço da sua imaginação ou como um quadro, assim, né? Uma tela que ele tenha diante dele, diante dos olhos dele? Aí os espíritos falam de um jeito e de outro, de uma forma e da outra forma, né? Todos os atos que têm interesse para a sua lembrança são para ele como se estivessem presentes. Olha que interessante. Aquilo que é importante para ele vai caminhar com ele, vai transitar com ele, vai estar junto dele, né? Os outros que ficam mais ou menos no fundo da memória ou completamente esquecidos, né? Então, tem aqueles que são muito, assim, evidentes ou evidenciados, né? E tem outros que ficam perdidos, né? Esquecidos, mas estão lá, né? Agora, mais evoluído ele é, mais desmaterializado estiver, menos importância atribui às coisas materiais. Fases, né? Vocês, seres encarnados, fazem muitas vezes a evocação de um espírito errante, que acabou de deixar a Terra e não se lembra dos nomes das pessoas que amava, nem dos detalhes que para ti parecem importantes. É que pouco lhe interessam e caem no esquecimento. Aquilo de que ele se lembra muito bem são os fatos principais que o ajudam a progredir. Nas reuniões mediúnicas, eu aprendi uma coisa: nunca perguntar o nome do espírito, né? Às vezes até a gente pergunta, dependendo do contexto, se aquilo vai auxiliar ele, né? Mas ele está num estado que nem sempre ele se lembra do nome dele, né? Ou ainda, ele pode se lembrar do nome que foi de uma outra encarnação, nada a ver com a última, de que era foco do estudo, da evocação dele, ou do porquê que ele se manifestou. Então é muito importante respeitar isso, porque cada um vai se lembrar daquilo que lhe diz respeito, aquilo que é importante para ele, os fatos que realmente fizeram a diferença na vida dele, né? Então, essa é a preocupação do espírito, né? Então não vem a memória não vem toda se desenrolando ali, né?
E nos tratamentos espirituais, espíritos que precisam relembrar de alguma coisa, então são colocados frente a uma tela onde se projeta o pensamento dele, relembrar como terapia, né? Mas aí é uma outra coisa. Mas, de qualquer forma, também se encaixa nessa pergunta de Kardec e na resposta dos espíritos, tá? Porque o interessante, vocês devem ter já essa percepção. A gente lê o livro dos espíritos, ler, né? Aí a gente lê de novo, então já começa meio que ensaiar um estudo. Aí depois a gente começa metodicamente ler com os olhos de estudar o livro dos espíritos. Então aí é diferente. E aí, associado a outras leituras, a palestras, a estudos, o que a gente vai acumulando, a gente começa a entender cada vez mais o que os espíritos quiseram dizer. Então, num primeiro momento, a gente pode não ter a devida percepção, né? Saber exatamente o que os espíritos queriam dizer. Mas com o passar do tempo, que a gente vai acumulando mais e mais conhecimento, que é crescente, então mais e mais a gente vai estar entendendo o que realmente os espíritos queriam dizer. Foi dito isso, no caso do Livro dos Espíritos, numa edição de 1857, uma publicação de 1857. De lá para cá, muita coisa mudou, mas essas verdades continuam ainda bastante evidenciadas. E a gente, com o nosso conhecimento e tudo, a gente traz para nós, entende e entende melhor ainda. Isso é um valor muito grande, né? A questão 308, o espírito se lembra de todas as existências que precederam a que acabou de deixar? Ele vai lembrar, desencarnei agora, o pouco ou muito já lembro dessa existência que acabei de deixar na Terra. E agora? E as outras para trás disso? Agora, também temos que associar com o nível evolutivo do espírito. Então, vamos lá. Todo o seu passado se desenrola diante dele, como as etapas de um caminho que o viajante percorreu. Nesse caso, nós estamos falando de um espírito que já tem um grau de consciência da sua realidade. Porque um espírito que está ainda atormentado, que está aí atrapalhado com o que acabou de acontecer com ele não vai se lembrar de tudo. Mal vai se lembrar daquilo que ele acabou de deixar, né? Ele vai estar tão materializado ainda, ou tão apegado à matéria, que ele ainda vai estar pensando como se ele tivesse encarnado. E nós, como encarnados, esquecemos de muita coisa. E lembramos muito daquilo que é importante. Lembramos daquilo que mais nos tocou, ou que mais nos feriu, ou que mais nos ajudou, né? Então, nesse caso, na primeira linha aqui, nas duas primeiras linhas, é exatamente isso. Ele vai desenrolar na frente dele, mas ele já está numa situação bem melhorada, né? Mas, como já dissemos, ele não se lembra de maneira absoluta tudo, né? De todos os atos, recordando-os apenas na razão da influência que tenham sobre o seu estado presente. Então, de novo, vai lembrar daquilo que mais tocou ele. Quanto às primeiras existências, as que se podem considerar como a infância do espírito, perde-se no vazio e desaparecem na noite do esquecimento. Exatamente como numa encarnação, aquilo que não tem importância, aquilo que não vale a pena gastar energia lembrando, né, buscando pesquisar, tudo, está lá perdido. Porque imagina, nós temos aí um acúmulo de, eu sei lá quantas existências, dezenas, centenas de milhares, milhões, não sei quanto, porque é muita existência e não necessariamente nesse planeta. Então, vocês imaginem que teve uma época no planeta que a expectativa de vida era de 30 anos. Então, dá para fazer muitas encarnações em pouco tempo. Um século daria para, se fosse meio que desencarna, reencarna, desencarna, reencarna, dá 3 encarnações, um século. Hoje,
Um século é uma encarnação, porque a gente chega fácil aos 80 anos. Né? Então, entre reencarnar e desencarnar, um século, né? Tá tranquilo, a gente caminha. Quando antes fazia 3, agora faz uma. Mas imagine quantas nós usamos para chegar nessa de quase um século. A gente gastou muito aí, fora as vidas que a gente ceifou, a nossa própria vida, né? Que a gente saiu pela porta dos fundos, né? E cometendo suicídio, ou duelos, ou indo para a guerra, ou tantas coisas aí que podem acontecer. Né? Então, as primeiras, aquelas lá na infância espiritual, podem não ter tanta importância, então não vamos dar o valor. Mas algumas, onde a gente fez a diferença na existência, essa a gente vai estar lembrando, sim, né? Então, essa é a resposta dos espíritos, né? Então, aquilo que realmente é importante, sim, vai lembrar, mas tudo no seu tempo, de acordo com a consciência espiritual. Questão 309, que ele desdobra em duas, né? Como o espírito considera o corpo que acabou de deixar? De novo, aqui, essa resposta é para um espírito esclarecido, desmaterializado, como uma veste imprópria. Imprópria por quê? Porque incomodava. E da qual se sente feliz por ter se livrado, se desembaraçado. Tá? Mas esse é um espírito que está num determinado grau avançado. Agora, imagine... Grau de conhecimento, né? Sim, de conhecimento. Assim, de moral. Né? E os dois, né, velhinha? Já que esse é o nosso grande objetivo, né? De tanto moral como intelectual, a gente evoluir. Agora, imaginem a Miss de um país, uma Miss, vamos lembrar de uma Miss, né? Todo aquele esforço de manter a beleza e também fazer muita, assim, aquele campeonato e tal, e de repente ela é Miss, né? Aí, acabou de ser coroada Miss, passa uma semana, sofre um acidente, desencarna, pronto. Será que para ela vai ser tão fácil se livrar do corpo? Né? Será que ela vai ter essa consciência, principalmente se ela não tiver assim, o conhecimento da vida espiritual, o merecimento, de acordo com os atos, a postura, as atitudes, tudo que ela teve? Então, ao passo que uma pessoa que viveu até os 102 anos, 102 anos, o corpo já é um peso para ele, né? E ele tem algum conhecimento. Quando ele se livrou do corpo, é um alívio, porque o espírito já não vai mais sofrer toda aquela pressão, aquela prisão material que ele estava sofrendo. É a doença, a incapacidade, é limitação e tudo. Então aí é aquela veste imprópria. Então depende muito de como é que o espírito se coloca frente ao ter que abrir mão do corpo físico, né? Agora ele pergunta, qual o sentimento que ele experimenta quando o seu corpo está em decomposição? Ixi, aí é complicado. Agora, a resposta é de um espírito também adiantado, quase sempre o de indiferença, como por uma coisa que já não tem mais importância. Isso é para um espírito que realmente já atingiu um determinado patamar, porque aquele espírito que não tem conhecimento nenhum e, por exemplo, se suicidou, ele vai estar perto do corpo e vê o corpo, sente o corpo se decompor. Sabe? Então, é uma outra condição. Então, depende muito de como é que o espírito está na sua escala evolutiva, a sua posição na escala evolutiva, né? Então, mas de uma forma geral, com o tempo, à medida que ele evolui, ele vai vendo cada vez mais que o corpo foi um instrumento, uma ferramenta para que ele pudesse ter experiência física, para que ele pudesse aprender, para que pudesse refletir no plano espiritual, né, positivamente. Então ele é agradecido por aquilo, devolve para a natureza com sentimento de agradecimento e parte para outra. Porque ele sabe que vai ter muito mais corpos ainda pela frente que ele vai poder usar como ferramenta. E a cada existência que ele se melhora,
o corpo vai estar melhorado, né? E isso é muito fácil de entender, mesmo não sendo espírita, mesmo não tendo esse conhecimento. Pega aquela figurazinha, já viram? Na evolução do homem, né? Que a gente vê aquele, quase que um símio, né? Um primata andando de quatro, aí ele curvado, vai levantando, tal, até chegar no homem, né? Então, no começo, é aquele primata, né? Aquele ser todo peludo, cabeludo, barbudo, tal, e aí vai, e cada vez mais até que chega no Homo sapiens, né? Que depois ainda evoluiu e está no que nós somos hoje, né? Então, é só ver assim, o tipo de beleza nossa hoje comparado com a beleza que foi lá na Idade da Pedra, né? Então, é mais ou menos isso. O nosso corpo, ele vai evoluindo à medida que nós vamos evoluindo. Evoluindo como? Em beleza, em saúde, em ferramenta para melhor poder auxiliar o espírito no seu desenvolvimento. Portanto, nós somos espíritos utilizando um corpo, e esse corpo muda também, né? Mas ele é um empréstimo. A questão 310, ao fim de um certo lapso de tempo, o espírito reconhece os ossos ou outras coisas que lhe tenham pertencido. Às vezes o Kardec também vai longe, né? Fala, poxa, será que dá para reconhecer depois de um tempo, né? Algumas vezes, isso depende da maneira mais ou menos elevada pela qual considere as coisas terrestres. Então, se a gente está desmaterializado, não é o tipo de preocupação que a gente vai ter. Digamos que eu fui um rei, né? E faz parte da tradição o rei ser preservado, né? Colocado num caixão especial, onde vai estar para visitação e tudo, e está lá, e os restos mortais, os ossos e tudo, aquilo pertenceu a alguém de sangue nobre, e tudo isso vai ter importância para mim, se eu for apegado a isso, né? Então eu vou estar, poxa, tá vendo, meus ossos estão lá, eu reconheço, está lá, aquilo foi meu, né? Não foi dele, foi empréstimo para ele, né? Então depende muito do espírito, desse reconhecimento da importância das coisas, né, terrestres. Aí mais um pouco, na próxima, Kardec fala: o respeito que se tem pelas coisas materiais que os espíritos deixaram atrai a sua atenção para esses objetos e eles consideram esse respeito com prazer? De novo, o espírito sempre está feliz de ser lembrado. Agora, como é que ele está sendo lembrado? Se ele era um bandido daqueles mesmo, né, realmente que não tinha para ninguém, né? E as travessuras, as peraltices, as violências, tudo que ele fez, ele pode estar no plano espiritual, ou sofrendo, ou até se regozijando. Eu deixei lá uma marca, as pessoas se lembram de mim, e tudo. É um espírito inferior, do ponto de vista evolutivo. Agora, se é alguém que desenvolveu uma vacina contra a Covid-19, né? Aí, como é que ele vai lembrar disso? Sim, talvez até com certo orgulho, se ele for elevado, né? Então, ele não vai dar devida importância para ele. Assim, eu tive oportunidade, eu estudei em escolas, alguém pagou minha bolsa de estudo, me deu uma bolsa de estudo, eu estudei e tal, eu tive contribuição e cheguei naquilo. Então, eu encaro como natural. Não é uma coisa para mim que foi aquilo que eu possa me regozijar o resto para a eternidade, né? Então, as coisas que dele conservamos avivam em nós a sua lembrança, mas é o pensamento que o atrai para vós e não os objetos. Então, o que vai atrair o espírito, muito mais os pensamentos. O cara era realmente ruim, o cara era isso, aquilo, tal. Então, é uma forma de atrair ele, né? As atitudes dele. A vacina tal foi a coisa, mas, puxa,
ele foi um homem que se dedicou, isso, tudo aquilo. Então, ele começa a mostrar a sua maneira de ser, e o pensamento é que é mais importante para atrair ele. Então, esse respeito pelas coisas que ele deixou vai depender, de novo, do grau de entendimento dele, do grau de evolução dele. Tudo bem até agora? Sim. Tudo ótimo. Por favor, vocês interrompam a hora que quiser, tá? Meu medo é que durmam, porque eu não vejo ninguém, não dá nem para chamar atenção, jogar o apagador na cabeça, assim, né? Que nem era antigamente. Então vamos lá. A 312. Os espíritos conservam a lembrança dos sofrimentos que suportaram durante a sua última existência corpórea? Então, o cara sofreu, passou maus bocados. Ele se lembra que ele sofreu? Aí os espíritos falam, frequentemente observam. E essa lembrança os faz melhor avaliar a felicidade que podem desfrutar como espíritos. Lembra do velhinho de 102 anos que desencarnou? Nossa, no final da vida sofreu muito, doente, ia do hospital para casa, da casa para o hospital, e reabilitação, depois ia de novo, voltava. Nossa, é um drama. Ele não vai esquecer aquilo, mas ele vai desfrutar depois como espírito da leveza de não ter aquele corpo mais. E também do fato dele saber que aquilo ele tinha combinado, aquilo era parte do que ele tinha que passar. E ele passou e ele está lá feliz, desfrutando, né? Então, sim, conserva e o resultado pode ser esse. Agora, eu posso ter tido a hanseníase. Eu era um músico, né? Um musicista, um cara que com muita habilidade, e lá pelos meus 30 e poucos anos, eu contraí a hanseníase, né? A antiga lepra, né? Que era bastante preconceituosa, né? Mas a hanseníase tem um pouco mais de compaixão, né? Então, eu adquiri, e aí as minhas mãos ficaram no formato de garras, eu já não podia mais controlar o instrumento. Aquilo para mim foi a morte. Que Deus é esse que me faz, me tira o que era a minha vida, minha paixão, era a música. Então, também vai lembrar do que passou. É o tipo de lembrança que, ao invés de trazer a aceitação, porque foi ele que combinou que viria como sofrendo a hanseníase, então ele não vê aquilo como algo que veio para melhorar ele, o sofrimento para melhorar ele, mas sim para castigar ele. Então ele volta revoltado para o plano espiritual, né? E agora o contrário. O homem que foi feliz neste mundo lastima os gozos que perdeu ao deixar a terra? Olha que interessante. Somente os espíritos inferiores podem lastimar os gozos que correspondem à impureza de sua natureza e que eles espiam pelo sofrimento. Eu vim aqui, olha, eu nunca precisei trabalhar. Eu vim para cá e vim como assim, beneficiado. Meus pais eram ricos, eu nunca precisei trabalhar, nada disso, só gozei a vida. Nossa, para mim era uma festa. Cada dia era uma festa. Então, eu vou sentir saudade como quando desencarnar, porque certamente que não vai ter acesso às festas mais, né, do jeito que tinha antes. Então, ele vai sofrer isso, ele vai sentir saudade, vai lastimar esses gozos que ele teve, né? Já para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da Terra. Então é melhor sofrer um pouquinho aqui, né, por maior que seja esse sofrimento, e passar para o plano espiritual realmente como um espírito feliz e que não tem fim a felicidade. A menos que ele fale, olha, eu vou lá para a Terra porque eu quero, né, uma reencarnação para ajudar e tudo, e eu vou passar dificuldades. Então, ele está sabendo que vai fazer isso. E, de novo, a dificuldade que ele passar vai contribuir para a melhoria dele, né? Então, Kardec faz um comentário, né? Como adulto que desprezou o que constituía as delícias da sua infância. Quando a gente é pequeno,
aquele carrinho, aquela bonequinha, era a vida da gente. Aquilo era a coisa mais importante, a bola de futebol, né? Principalmente para nós que nascemos no Brasil, nossa, aquilo era tudo na vida. A vida se resumia naquilo, né? Hoje, já não é mais. Então, é isso, que o adulto despreza agora aquilo que um dia foi importante. Então, nessa comparação, ele quer dizer que aquilo que ele teve aqui, os gozos que ele teve aqui, quando ele atinge a sua elevação espiritual, ele vai ver que aquilo lá podia muito bem ter passado sem, né? Até rimou. 314. Aquele que iniciou grandes trabalhos com uma finalidade útil e que os vê interrompidos pela morte, lamenta tê-los deixado por acabar, quer dizer, deixou uma obra incompleta, né? Ele achava que aquilo era, vou construir uma ponte que vai unir duas ilhas, né? Uma coisa assim. Estava lá trabalhando, desencarna. E agora? Vai ficar lamentando que não conseguiu interromper a ponte? Depende. Se ele é evoluído, ele sabe que outros vão concluir. Não precisa ser ele contribuiu já fez o projeto mestre, já fez alguma coisa lá. Agora, ao contrário, trata de influenciar outros espíritos humanos a continuá-los. Então ele ajuda, né? Seu objetivo na Terra era o bem da humanidade. Esse objetivo é o mesmo no mundo dos espíritos, né? Então, quando ele tem um determinado nível evolutivo, ele está mais preocupado agora em auxiliar as pessoas a concluir, né? Aquele que deixou trabalhos de arte ou de literatura conserva pelas suas obras o amor que tinha durante a vida? Então, eu, um grande escritor, deixei lá uma obra e tal. Aí eu vou para o plano espiritual. E agora? Eu, um grande musicista, fiz cada peça, né, musical fantástica. Tal. Vou para o plano espiritual. E agora? Né? Ou peça de teatro, o que seja, né? Agora, de novo, segundo sua elevação, julga-as de outra maneira e frequentemente reprova o que mais admirava. Por quê? Porque aquilo que parecia ser uma peça de uma obra-prima, né? Quando ele está no plano espiritual, onde ele tem o perfeito, ele detém da consciência dele, até mesmo das suas habilidades, ele vai ver que não era tudo aquilo, que podia ter sido melhor. Então ele já não tem mais a mesma admiração que tinha. Isso num espírito mais elevado, né, naturalmente. Questão 316. O espírito se interessa ainda pelos trabalhos que se fazem na Terra, pelo progresso das artes e das ciências? Quer dizer, quando o espírito e ele fazia um trabalho de alavancar o progresso, e aí ele ainda se interessa? De novo, isso depende de sua elevação ou da missão que possa ter a cumprir. Aquilo que vos parece magnífico é frequentemente bem pouca coisa para certos espíritos, que o admiram como o sábio admira a obra de um escolar. Imagina, um professor muito adiantado está dando aula para alguém que está começando. A criança faz aquele rabisco, aquela coisa lá tal, acha a coisa melhor do mundo. Aí o mestre incentiva, mas ele sabe que aquilo é um garrancho, aquilo é um esboço, aquilo é uma garatuja, né? Então, ele é assim que a espiritualidade vê as coisas que a gente faz. Por melhor que a gente faça, em termos de obras, né, de arte, ciências, ainda deixa a desejar, porque o mundo espiritual detém um conhecimento muito mais elevado, muito mais adiantado. Então, aqui a gente está engatinhando. Então, todos esses equipamentos, utensílios, aparelhos eletrônicos, o que seja, meios de locomoção, tudo, que a gente pode falar, uau, né? Como dizem as crianças aqui, não significa grande coisa para o plano espiritual, uma vez que o plano espiritual está muito mais elevado, né? Eles examinam o que pode provar a elevação dos espíritos encarnados e seus progressos.
Então, o plano espiritual pode ver aqueles espíritos que realmente aquela intenção, com o recurso que ele tem de auxiliar no progresso. A questão 317, os espíritos conservam, depois da morte, o amor da pátria? Até a gente dá para, né, dá para responder isso aí, né? É sempre o mesmo princípio. Para os elevados, a pátria é o universo. Na Terra, é aquela em que possui maior número de pessoas simpáticas. Então, para quem tem uma evolução espiritual, ele vê o universo como sendo todo o espaço que ele tem ali, todas as pessoas que estão nesse universo, e não num lugar só, um grupo de pessoas. Então, esse patriotismo, isso é nosso, do mesmo jeito que a gente torce por um time, né? Que a gente torce por um partido. Então, isso é pessoal, isso é coisa nossa, isso é coisa de encarnado, que não tem ainda a visão do todo, que vê fronteiras, que põe barreiras para que as pessoas não passem daqui para lá, de lá para cá, né? E isso, às vezes, até mesmo no mesmo país. Barreira de preconceito, barreira de um monte de coisa, né? Então, é muito importante que nós pensemos, entendamos, né, o universo como sendo a pátria. Porque hoje estamos aqui tendo essa experiência, né? Amanhã nós vamos para um outro lugar, que pode ser um outro país, um outro continente, ou mesmo um outro planeta. Ou ainda a pátria que nos acolheu, né, como nós aqui que estamos em outro país. Também depende de cada um. Bom, o nosso cuco está dando a hora da gente... Deixa eu ver aqui o que nós temos. Acho que dá sim, vamos lá. Dá para terminar tudo, olha que coisa. Eu pensei que estava bem atrasado, mas não. Kardec faz uma observação. Eu vou ler assim, num tapa só, vocês vão... E depois a gente comenta. A situação dos espíritos, e vai dar para concluir bastante, assim, me acompanhando. A situação dos espíritos e sua maneira de ver as coisas variam ao infinito. Escala espírita, tá? Na razão do grau de seu desenvolvimento moral e intelectual. Escala espírita. Os espíritos de uma ordem elevada geralmente só fazem na Terra estações de curta duração. Ou seja, faz do tempo faz ele ficar bastante útil, né? Então ele vem aqui, faz e volta, né? E a gente reclama, porque meu filho, porque meu irmão, porque meu pai, ficou pouco tempo e tal, né? É difícil ficar longe de quem a gente ama, de perder o contato diário. Mas se ele veio, se ele tinha já podia fazer o que tinha que fazer e voltar, que nem dois presidiários, né? Um cumpriu a pena, o outro não. Agora, por egoísmo, que não cumpre a pena, quer que o outro também fique com ele lá preso, né? Então, cumpriu, vai, retorna para o plano espiritual, se livra de um monte de coisas, vai ter assim, maior felicidade, né? E não significa que ele foi embora, desapareceu, simplesmente evaporou. Não. E aquele que tem pena a cumprir ainda, fica mais um pouco. Até que vai de novo para lá. A pena aí que eu estou falando é uma comparação, né? Acho que ficou bem claro. Tudo quanto aqui se faz é tão mesquinho em comparação com as grandezas do infinito. As coisas a que os homens atribuem de maior importância são tão pueris aos seus olhos que eles encontram poucos atrativos nesse mundo, a menos que tenham sido chamados a fim de concorrer para o progresso da humanidade. Então, os espíritos mais elevados só vêm para cá porque vêm com objetivo. Além de aprender, vem para ajudar a ensinar, alavancar, fazer isso aqui ficar assim, menos tempo um mundo melhor, né? Agora, aqueles que estão materializados, que ainda querem sentir o prazer de estar encarnado, ainda que com sofrimento, com tudo, né? Então, esses estão loucos para vir para cá. E vem aqui aquilo que é importante, né? Os espíritos de uma ordem intermediário, passam mais frequentemente por aqui, embora considerem as coisas de maneira mais elevada
do que durante a encarnação. Então, o espírito está lá no plano, na erraticidade, então ele vê, conforme o seu nível evolutivo, ele vai avaliar o que foi a reencarnação dele e o que vai refletir. Já os espíritos vulgares são, de alguma maneira, os que aqui permanecem, constituindo a massa da população ambiente no mundo invisível, do mundo invisível. Então, mesmo no plano espiritual, está em contato com quem? Com a Terra, com os objetos, com as pessoas, com os sentimentos, com as paixões. Né? Por quê? Porque é a condição deles. Né? Então, está aqui, está tudo entre a gente. Por isso, essa tamanha influência espiritual, né? Tamanha influência em nossas vidas. Conservam com pouca diferença as mesmas ideias, os mesmos gostos e as mesmas tendências que tinham no seu envoltório corporal. Ou seja, morreu, mas não desencarnou, continua encarnado, né? Em sentimentos e tudo. Intrometem-se nas nossas reuniões, nos nossos negócios, nas nossas diversões, tomando parte mais ou menos ativa, segundo o seu caráter. Não podendo satisfazer as suas paixões, gozam com os que a elas se entregam e as excitam nessas pessoas. Aí é o caso típico daquele obsessor, né? Porque o obsessor não visa só vingança, tudo. Ele está ali usufruindo das sensações, sejam elas de pensamento, de sentimentos, de gula, de droga, de o que seja. Né? Encontramos entre eles alguns mais sérios que vêm e observam para se instruir e aperfeiçoar. Então, entre esses espíritos, esses que estão na erraticidade, estão aqueles que estão perto, que estão aqui observando, se envolvendo com a gente para aprender. Exemplo, esse que a gente deu bem no comecinho, quando agradeceu aos amigos espirituais por terem trazido tantas pessoas para observar, ver e se instruir, para se aperfeiçoar. Né? As duas últimas questões. As ideias, a 318, as ideias dos espíritos se modificam na vida do espírito? Muito. Sofrem modificações muito grandes, à medida que o espírito se desmaterializa. Ele pode, às vezes, permanecer muito tempo com as mesmas ideias, mas, pouco a pouco, a influência da matéria diminui e ele vê as coisas mais claramente. E então, que procura os meios de se melhorar. Então, no plano espiritual, ele tem uma percepção e digere aquilo que ele aprendeu aqui. E aí ele está pronto para nova experiência, para que possa se melhorar mais e mais. Então é isso. Então lembra? Aquele melhor espírito que hoje está encarnado e o pior que está encarnado vão se encontrar em termos de evolução. Ou seja, esse vai melhorar ainda, que é o melhor já, de todos aí, da população toda, de agora, nesse momento, tirando uma fotografia, ele vai, e esse que está o pior na situação aqui, o último no ranking, né? Ele vai se melhorar também. Portanto, respeito para ele. Ele vai no tempo dele, mas vai melhorar. A 319, desde que o espírito já viveu a vida espírita, antes da sua encarnação, de onde vem o seu espanto ao reentrar no mundo dos espíritos? Ele já desencarnou tantas vezes, por que ele se espanta, né? Aí os espíritos falam, esse é apenas o efeito do primeiro momento e da perturbação que se segue ao despertar. Poucos espíritos despertam já conscientes da realidade espiritual. Contam que... puxa vida, o tradutor do livro dos Espíritos nosso aqui, velho. Herculano Pires. Conta-se que Herculano Pires, ele deu uma comunicação ao lado do corpo físico dele, que estava ali sendo velado. Então, isso não passou por perturbação nenhuma. Ele estava totalmente esclarecido, consciente da sua situação de espírito desencarnado. Quem conta isso é a filha dele, Luísa Pires. E aí, é isso. E daí, imagine, então, isso é um trabalho que ele fez, é uma conquista, né? Agora, quantos espíritos
são enterrados, o corpo é enterrado e ele permanece junto ali por décadas, por séculos, às vezes até milênio, né? Porque ele continua no estado de perturbação. Então, esse estado de perturbação existe e varia de espírito para espírito, dependendo da sua situação espiritual, né? Então, quando passou esse estado de perturbação, mais tarde ele reconhece perfeitamente o seu estado, à medida que lhe volta a lembrança do passado e que se desfaz a impressão da vida terrestre. É como se fosse como é que é quando o doente está se convalescendo? É uma convalescença, né? Convalescência, isso, que o espírito está tendo, depois de passar pela experiência da carne. Então, desencarnou, leva um tempinho. Vira e mexe, eu estou falando no livro Voltei. Esse livro trata também disso. Então, ele conta como é que foi a experiência dele do desencarne, ele com tanto conhecimento, o que ele passou de perrengue, a ajuda que ele precisou, né? A atração dele para a Terra, porque a família chamava, as filhas choravam e queriam saber dele e tal, e esse vínculo, esse elo, muito mais do que material, era o que atraía ele, né? Para a Terra. Ele sofria isso, essa influência do encarnado, né? Bom, lembrando um pouco, muito rapidamente, a gente vai ver o que é, né? A gente viu que o comportamento do espírito segundo o que ele passou na Terra, né? Então, agora, uma carta que a gente recebeu de um espírito há uns dias atrás, né? Pouco mais de talvez 2 semanas atrás, ela foi selecionada porque ela cabe nessa situação do que a gente leu aqui, né? Essa mensagem, ela tem por título Reencontros nos Estados Unidos, né? Então, ela foi no dia 13 de maio, dia da libertação dos escravos lá no Brasil, né? Então, ela daí é dividida em 2 partes. Uma parte é o grupo, e eu peço para que vocês se coloquem nesse grupo. Porque se nós estamos estudando, é porque nós temos algum compromisso com essa tarefa que nós abraçamos aqui. E também ele fala com uma pessoa em especial, porque era amigo dele do passado, né? Então, essa carta tem bem claro assim, 2 divisões. Então, ao grupo, né? Ele fala: existem muitas dúvidas em seus pensamentos e muitos aprendizados em seus futuros. A persistência no trabalho responderá muitos questionamentos e ensinará muitas lições. Ou seja, vamos continuar, não vamos deixar. Se a gente quiser sanar as dúvidas, né, tirar as dúvidas e aprender, a gente leva adiante isso que a gente se comprometeu a fazer, que se prontificou a fazer. Ele fala também, segue: de tudo que eu gostaria de dizer, talvez uma das coisas mais simples e ao mesmo tempo mais apropriadas para o momento é que para tudo existe uma primeira vez. Existe uma primeira vez para nascer, uma primeira vez para morrer, uma primeira vez para sofrer por alguma razão, uma primeira vez para sintonizar a sua mente com o plano espiritual e até mesmo uma primeira vez para colocar no papel o que lhes é oferecido mediunicamente. Ele está tratando das cartas mediúnicas, né? Que esse tem sido uma constante no nosso trabalho, nos nossos trabalhos mediúnicos aqui, principalmente nessa fase de afastamento social. Nem sempre as habilidades surgem em estágio adiantado de desenvolvimento, ou seja, ninguém nasce sabendo. A gente precisa trabalhar isso. Muitas vezes é preciso percebê-las e desenvolvê-las aos poucos, com dedicação e compromisso. Também quero dizer que há uma primeira vez para conhecer ou se aproximar de alguém. Olha só, porque agora ele está falando de espírito para espírito, ou de, sabe, apesar de encarnados, assim, que a gente se conhece pela primeira vez. É o primeiro contato com alguém. É disso que ele está falando. Nem tudo teve origem no passado. Muitas vezes os vínculos futuros são formados hoje,
no presente. Então, aquele vínculo do passado foi formado lá para que refletisse aqui. E vínculos no presente vão refletir no nosso futuro. Então, vão ser aqueles nossos vínculos espirituais mais adiante. Nem todos os encontros são, de fato, reencontros. Há aqueles que, nesta existência, se encontraram pela primeira vez. Estas são as pessoas que chegarão até vocês, aprenderão as lições necessárias e sairão dos seus convívios, dando sequência às suas necessidades espirituais em outros caminhos e cercadas de outras pessoas. Quantas pessoas já não passaram pelo nosso grupo de trabalho, nosso grupo de estudos, nosso grupo espírita, tanto um quanto o outro? Foram assim, chegaram, conheceram, aprenderam alguma coisa e foram já carregando algum valor junto com eles, né? Mas já desapareceram, assim, do ponto de vista de não estar junto com a gente, de seguir na persistência do nosso grupo, né, da manutenção dele. Os que ficarão desenvolverão uma afinidade conjunta cada vez mais equilibrada, cumprindo com harmonia os planos traçados para a execução das tarefas. Ninguém está nesse grupo por acaso. Todos nós nos encontramos antes e aceitamos participar de uma grande missão. Olha que coisa! Uma missão longa e difícil, contudo, necessária para a transição e regeneração do país, deste país. Olha só, olha a importância disso para a gente. Olha como nós não abraçamos uma coisinha tão pequenininha. Nós abraçamos uma coisa que vai poder levar conosco, nós vamos poder levar no plano espiritual e fazer a diferença. Aquilo que a gente estudou agora, que não é só ficou no esquecimento, esquece, fizemos lá o nosso trabalho. Não, isso vai, de alguma maneira, refletir em nós, que nós vamos lembrar lá no plano espiritual, né? Na erraticidade. Não acompanhem o trabalho de vocês por acaso. Em uma existência anterior, convivemos juntos em um grupo de jovens. Olha só, aí a gente já pode se encaixar. Falar, então boa parte de nós pode até dizer, eu estava lá nesse grupo, mesmo sem saber, entender isso aí, aceitar isso como uma realidade. Naquela época, todos nós acompanhávamos o surgimento de uma filosofia científica que sabíamos que revolucionaria a fé e o comportamento da humanidade. Nossa, era o que Kardec pensava, ele sabia que aquilo ia mudar o mundo, né? Nas ruas estreitas da França, circulávamos entusiasmados e esperançosos de que a humanidade abraçaria a revelação que nos for apresentada, descortinando um mundo de conhecimento para o nosso futuro. Eu, em particular, esse espírito, me aproximei de um jovem que tinha sede de aprendizado sobre o mundo espiritual. Esse jovem, juntamente com outros ou com alguns amigos, apaixonou-se pela racionalidade espiritual. Olha que bonito, hein? Racionalidade é a fé raciocinada, né? Racionalidade espiritual enquanto libertava-se das suas crenças limitantes. Porque todos nós temos o nosso histórico espiritual, o espiritualista, né? Então, uma religião que a gente teve ou que não teve, né? Então, que reflete em nós e que a gente precisa mudar quando a gente encontra essa, como é que ele falou? Essa fé raciocinada aí, né? Que não falou nessas palavras, mas é isso aí. Por algum tempo, nos foi permitida a oportunidade de aprender juntos e estreitar a nossa afinidade. Havia entre nós uma identificação afetiva que nos unia, mas ignorávamos os vínculos passados que nos aproximava para o mesmo ideal. Então, aqui tem um histórico lá atrás, tem uma raiz, que era essa identificação afetiva. Então, as coisas vêm de longe. Então, era um reencontro ali, né? Naquele momento, já lá no passado, né? Esse jovem amigo, chamado B, desposara-se da minha irmã A. Não é A e B, assim como no alfabeto, não é as iniciais dos nomes, né? Uma jovem sonhadora que encantava todos com a sua doçura
e habilidade de comunicação. Juntos, nós participamos dos encontros ricos em fenômenos psíquicos e criamos grupos para discussão sobre os ensinamentos e conhecimentos espirituais. Então, olha só, fenômenos psíquicos, então devia ter lá materialização, devia ter um monte de coisa, né? Que para aquela época devia ser. Hoje já é uma coisa assim, como ele vai chamar lá na frente, alarmista, né? Mas que hoje, mas que naquela época era muito mais, né? Foi naquele grupo composto por pessoas de diferentes idades e ideologias que nos aproximamos dos nossos companheiros de trabalho nessa existência, os quais falaremos mais em oportunidades futuras. Tá vendo? Já está dizendo, vocês vão receber mais informação a respeito, mais cartas a respeito. Após o nosso desencarne, continuamos a trabalhar juntos no plano espiritual. Então, o trabalho, aquela ideologia, aquele conhecimento, tudo aquilo refletiu na erraticidade, na vida na erraticidade, tanto que continuaram trabalhando, né? Desejosos de contribuir para o crescimento da revelação sobre o mundo e a vida espírita, aceitamos nascer num país que facilitasse nosso contato com o espiritismo, com o comprometimento de que trabalharíamos para a sua propagação pelo mundo. Olha que legal. Significa aquela história lá, Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, é uma realidade. Porque tem espírito que está falando disso agora. Então fomos lá para aprender, né? E para propagar fora do mundo. Quantos a gente não sabe que tem em todos os pontos do globo, brasileiros que foram por motivos muito diferentes, sem relação nenhuma com nada, e foi parar em outro lugar, e está lá, montou uma casinha, um grupinho espírita aqui, outro ali, como pequenos focos de luz que estão aí no mundo, né? E podemos dizer que nós estamos nesse também. Viemos para cá e aí acendemos as duas luzinhas aqui, né? Estabelecidas as condições iniciais da nossa nova existência, então, lá no plano espiritual, acertaram tudo, eu fui o primeiro a reencarnar. Recebi o nome de A. E ingressei, ainda jovem, nos estudos doutrinários. Meus amigos B, aquele que ele citou antes, nasceu alguns anos depois, com o compromisso de que desposaria novamente minha irmã. Olha que interessante, porque aí aqueles laços familiares, laços espirituais, laços que não se rompem assim facilmente, né? Então, mesmo casal, e juntos se dedicariam ao estudo e propagação da doutrina. B e A, né, aquele casal, né, possuíam o conhecimento em seu espírito, dispensando a necessidade de fenômenos e alarmismo. Não precisava fazer, né, reunião de materialização, nada. Receberam em sua vida conjugal espíritos evoluídos e comprometidos com o trabalho e desenvolvimento dos pais. Olha só, então aqueles espíritos vieram junto, uma família, para poder contribuir com uma obra, né, com um trabalho. Conforme programado, desencarnei e passei a dedicar aos trabalhos e estudos no plano espiritual. Então, desencarnado, continuou lá, estudando. Durante muito tempo, eu acompanhei equipes que trabalhavam com grupos que possuíam o objetivo de divulgar ensinamentos dos espíritos em comunidades e regiões. Olha que interessante, ele foi fazer estágio em grupos que já estavam fazendo isso, para poder estar junto com o grupo, né, que ele se propôs a trabalhar. Trabalhei como aprendiz para que no momento adequado pudéssemos dar início ao trabalho que assumimos anteriormente. Eu assumi a tarefa de acompanhar esse grupo durante a criação e aperfeiçoamento das habilidades dos integrantes. Sei lá se é esse grupo ou não, tomara que seja, né? Essa foi a razão, L, que ele que é já a encarnação do B, de eu ainda não ter entrado em contato. Ou seja, ele não falou, não veio diretamente falar com esse L. Eu recebi seus pensamentos desejosos por um contato, mas eu não podia sair das minhas funções para enviar notícias pessoais
enquanto havia um grandioso trabalho a ser executado. O tempo, meu amigo, é precioso. Lembra do que a gente estudou? Depende, tem coisa que é muito pequenininha, não tem valor nesse momento. É melhor dar valor para aquilo que realmente tem valor. Então ele estava utilizando melhor o tempo dele, né? Porque era precioso. Grande parte do grupo, que ainda não está completo, nasceu no Brasil para que recebessem o conhecimento que precisavam. Mas o tempo por lá era limitado. Por motivos diferentes, todos foram encaminhados para este país, comprovando o planejamento perfeito de Deus. Olha que interessante. A gente não tem uma pátria. Como disse ali, né, no estudo, né? A gente se vincula à pátria, dá valor para a pátria, e quando está no plano espiritual, a gente ainda a pátria é o importante. A gente pode nascer onde for e vai parar onde for para poder cumprir aquilo que veio fazer aqui. Tem gente que não consegue, volta, porque era lá no Brasil que era para cumprir, e não aqui. Tentou, não deu certo, volta para lá. Né? Escrevo tudo isso para dizer que vocês não estão sozinhos. Então, como essa carta foi recebida pelo grupo nosso, entendo que ele está se referindo a gente. Né? Então, ele está dando toda a informação de que temos tudo para fazer disso um plano vencedor. Né? Que a gente não está sozinho, há um grupo imenso de trabalhadores espirituais que os acompanham em cada encontro, em cada mensagem, em cada trabalho e aprendizados. Vocês vieram principalmente com o propósito da divulgação dos ensinamentos espirituais. Ou seja, ninguém veio para fazer alarmismo, ninguém veio para fazer coisas fantásticas, sabe? Fazer materializações, fazer coisas assim, miraculosas, maravilhosas. Não, é para divulgar a doutrina espírita, evangelizar. Confiem, estudem e trabalhem para o crescimento e fortalecimento do grupo. E sempre que houver alguma dúvida, orem e sigam os exemplos de Jesus. O caminho é um só, e Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele se refere a esse encarnado. L. Estude, pois o estudo é importante para o seu futuro espiritual. Quando disse essas palavras, meu amigo, eu ainda estava aprendendo o quão importante elas eram para nós. Estude, pratique, estude mais um pouco e pratique mais ainda. Sabe, meu amigo, uma vez eu disse que o ensinamento vem daqui para aí. Na verdade, eu estava errado. O ensinamento é importante para os dois lados. Olha que coisa. Ele tinha, num determinado momento, ele achava que o ensinamento era do mundo espiritual para o mundo material. Aí ele deu a mão ao palmatório e falou, não, eu estava errado. Então, o que a gente aprende aqui, que é justamente o que a gente estava aprendendo, o que a gente estudou agora no Livro dos Espíritos. O ensino, o aprendizado que a gente obtém aqui, vai refletir no plano espiritual. E ele vai dizer agora por quê, né? O que vocês aprendem aí é necessário e bem aplicado aqui. Porém, trata-se de algo limitado. Aqui aprendemos a expandir os conhecimentos e enxergar de um modo diferente o que aprendemos aí, ou seja, aqui. Olha só, no mundo material estamos aprendendo, e lá é como se fosse digerindo esse conhecimento e melhor aplicando, porque vai refletir melhor no espírito. Nossos sentidos e percepções são ampliados. Estudamos isso, acabamos de estudar. Por isso o aprendizado é muito maior. Então, o resultado é melhor, né, no plano espiritual. Mas um é a expansão do outro. O conhecimento adquirido aí é expandido aqui, mas sem aprendizado e prática na vida carnal, não há expansão na vida espiritual. Portanto, mais uma vez, reforço que o estudo no corpo é importante para o trabalho no espírito. Olha como isso aí veio de encontro ao que a gente acabou de estudar. Quando chegou essa carta há uns dias atrás, era uma carta que estava falando da teoria do espiritismo. E eu
não tenho o livro dos Espíritos na minha cabeça, decorado, né? Então, assim, palavra por palavra, para saber que a gente ia estar falando sobre isso exatamente no dia de hoje, né? Por fim, quero terminar dizendo que os nossos trabalhos continuam e que temos agora mais uma trabalhadora espiritual, que desde o seu desencarne tem estudado e progredido bastante, recebendo a oportunidade de auxiliar. Essa nova trabalhadora o recebeu como filho em sua última existência e te agradece por todas as vezes que você lia lições espíritas para ela. Olha que interessante. Por mais que ela não demonstrasse, os ensinamentos foram armazenados em seu íntimo e tiveram grande importância na sua chegada e evolução no mundo espiritual. É aquela perturbação, o preparo dela para que ela fosse, assim, reduzisse o tempo de perturbação. Ela, que ainda não pode escrever, quer dizer, os espíritos têm que ter um treinamento para poder passar a mensagem. Não é qualquer, não é chegar lá, de novo, né, no livro Voltei, o irmão Jacó queria chegar lá e já pediu caneta, papel, já queria escrever. Tá? Não é assim, tem que aprender, né? Então, ela, que ainda não pode escrever, lhe envia vibrações de amor e gratidão. E aí ele assina Demétrios. Esse Demétrios você vê que coisa, né? A gente, nem os nomes são nossos. Ele, nessa carta, ele fala que teve também por nome A, né? E aqui ele se referiu como Demétrios, ou seja, de uma encarnação anterior, daquela que foi na França, que viveu, talvez conosco aí, né? Então, essa é o nosso aprendizado de hoje, em termos do que a gente se propôs a estudar. Tá vendo? Furei o tempo. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Uns 5 minutinhos só, porque a gente não pode realmente invadir aí o dia a dia, né? Porque nós temos as vibrações e tudo. Todo mundo dormiu? Hein, Marcos? Acho que o pessoal dormiu, né, Yara? Pode falar, Inês. Não, só liguei para falar que não estou dormindo, estou aqui. Tá bom. Eu também não estou dormindo. Qualquer coisa, nós vamos pedir para você... Olha o L aí. Aí, pronto, descobrimos. A gente estava tentando lembrar, né, descobrir quem que era esse encarnado aí, né? Pronto. Marileide. Obrigada, Yara. Você é muito rápida. Como assim? Vamos fazer, então, o encerramento, as vibrações? Vamos. Não aluga muito a moçada. Alguém... Você sugere alguém aí? A própria Yara que está aí. Yara, você pode fazer? E inclui a vibração por todos que estão aqui nesse caderno, que todos, certamente, muitas pessoas que estão aí, porque eu sei disso, né? Porque eu leio o caderno, vejo aqui, está sempre lembrando dos nomes aqui, que estão aqui, então... Hoje nós queremos pedir especialmente pela nossa querida Rosalinda. A Inês sabe melhor dela, mas hoje eu recebi um recadinho. A Inês está sabendo muito, né, Inês? Fala quase todo dia com ela. Mas eu recebi um recadinho hoje da sobrinha dela. A gente não pode visitá-la, infelizmente. O hospital não deixa eu entrar, né? Mas ela não está nada bem, não, sabe? Está bem... Ela tá bem fraquinha e tá mais no desânimo agora, né? Eu acho que qualquer pessoa que entra no hospital hoje tá difícil, porque eles não estão recebendo o apoio, né? Igual a Rosalinda, eu e o Alessio estávamos indo visitar ela todo final de semana e ela se alimentava nessa energia. E agora eu fiz o FaceTime com ela no domingo e ela tá bem, quase que entregando os pontos, o que é o pior, né? Quando a pessoa
decide que já lutou bastante. Então, ela está nessa, infelizmente, ela está nessa etapa que não era para ser, que seria uma cirurgia simples, que do câncer ela já superou. Ela foi para tirar a bolsa, né, e o tubo de alimentação. Mas eu acho que a dor e a solidão e o desespero já chegou no limite de entregar, de jogar a toalha. Então, agora acho que mais que nunca ela tem que saber e sentir a nossa presença ali com ela. Sim. Muito bem. Eu também vou pedir para uma amiga nossa que também foi hospitalizada essa noite, não está passando nada bem e a gente ficou bastante triste pela notícia. Então, vamos pedir, especialmente assim pelas duas, que essa no Brasil está em coma também, né? Mas, e as pessoas que estão no caderno, né? E todos nós, né? Muito bem. Você pode, então, fazer para a gente, Yara, a vibração? Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, agradecemos por mais uma noite de estudo, por mais um dia de aprendizado, por esse encontro maravilhoso das segundas-feiras com os nossos amigos aqui presentes, os que estão presentes nesse vídeo, que não puderam estar, pelos nossos amigos espirituais. Senhor, pedimos que esse amor que sempre mencionamos possa entrar em nossos corações, possamos aprender, Senhor, a cada dia mais a amar, aprender com esses estudos, não só palavras, mas colocar em prática tudo aquilo que estamos aprendendo no nosso dia a dia, que o Senhor possa estar presente em todos os momentos. E pedimos também por todas essas pessoas mencionadas, que estão nesse caderninho, que possamos de alguma forma ajudar com a nossa energia, com as nossas orações, que a cada dia, Senhor, possamos evoluir em Sua presença. Que sabemos, Senhor, que só o Senhor é o caminho, a verdade. Pedimos também que possamos ter uma noite de descanso, que possamos, essa semana, ter mais e mais aprendizado. E é isso. Que assim seja. Amém. Isso vibrou tanto. Nossa, eu não estava conseguindo me concentrar com a energia do Marcos aqui do meu lado. Bom que o Marcos está doando bastante, mas você está bem, né, Marcos?